Bem-vindos a mais um episódio da série Experimentos Macabros da Psicologia. A série onde falamos sobre alguns dos estudos psicológicos mais controversos da história e o que eles nos ensinam, não só de psicologia, mas também sobre as formas certas e erradas de conduzir experimentos envolvendo seres humanos. No episódio de hoje, vamos falar de um dos experimentos mais famosos da psicologia social, o experimento da prisão de Stanford. Esse estudo tinha como objetivo investigar como que a dinâmica de poder entre prisioneiros e guardas afetava o comportamento humano em um ambiente simulado de uma prisão. O experimento foi realizado em um porão da Universidade de Stanford, que foi transformado em uma prisão simulada, com 24 participantes masculinos que foram selecionados aleatoriamente e divididos em dois grupos: prisioneiros e guardas. E os prisioneiros foram submetidos a uma série de procedimentos que buscavam despersonalizá-los e reduzir sua identidade ao número de identificação, além de fazerem raspagem dos cabelos e a utilização de uniformes padronizados. Os guardas, por sua vez, foram informados de que deveriam manter a ordem na prisão. O experimento durou apenas 6 dias, em vez das 2 semanas programadas, devido ao comportamento abusivo dos guardas em relação aos prisioneiros. Logo no segundo dia, os guardas começaram a exercer poder e controle sobre os prisioneiros, adotando comportamentos agressivos, humilhantes e degradantes. Os prisioneiros, por sua vez, começaram a apresentar sinais de desespero, depressão e ansiedade. A conclusão desse estudo é que quando pessoas anônimas têm poder sobre outras pessoas que foram desumanizadas, elas se tornam más mais facilmente. E infelizmente isso acontece com mais frequência do que gostaríamos. E não existem dúvidas de que nesse experimento as pessoas foram sim muito más umas com as outras. Mas e se o que causou esse comportamento não foi realmente o que nos disseram? No vídeo de hoje, vamos explicar por que esse experimento foi um dos mais controversos da história da psicologia. Além disso, vamos falar dos problemas metodológicos envolvendo esse experimento e o motivo pelo qual a validade desse experimento tem sido tão questionada nos dias de hoje. You thought you were gonna get some playtime in the yard, boy? Is that what you thought this was gonna be? O experimento da prisão de Stanford foi conduzido por Philip Zimbardo na Universidade de Stanford em 1971, cerca de 10 anos depois do estudo de obediência de Milgram. Aliás, já falamos do experimento de Milgram anteriormente aqui no canal, em um vídeo chamado O Experimento de Milgram, que não te contaram. Ironicamente, Zimbardo e Milgram foram colegas de sala lá no high school, que é o ensino médio dos Estados Unidos. E como Milgram, Zimbardo queria descobrir quais as origens do mal dos seres humanos. Mas em vez de estudar o papel da obediência à autoridade, Zimbardo quis examinar a influência que o ambiente tinha no surgimento do pior dos comportamentos humanos. E não é segredo para ninguém que as prisões são ambientes capazes disso. Prisões são famosas pelo comportamento antiético e violento, não só de prisioneiros, mas também dos policiais. Por que isso acontecia? Será que essas pessoas já eram más antes? Ou será que o ambiente penitenciário seria capaz de trazer à tona um comportamento antiético nas pessoas comuns? E eram essas perguntas que o Zimbardo queria investigar. Aí ele decidiu criar uma prisão simulada, mas uma prisão na qual tanto os prisioneiros quanto os guardas eram estudantes universitários. Para realizar sua pesquisa, ele publicou um anúncio no jornal.
Numa tradução livre, seria algo do tipo: precisam-se de estudantes universitários do sexo masculino para estudo psicológico da vida na prisão. $15 por dia, por 1 a 2 semanas, iniciando em 14 de agosto. Para mais informações e para participar, venha à sala 248 no Jordan Hall, da Universidade de Stanford. Ou seja, o anúncio mencionava que o estudo duraria de 1 a 2 semanas e que os participantes receberiam cerca de $15 por dia. E esses $15 seriam em torno de $111 nos dias de hoje. Ou seja, era bastante dinheiro. E mais de 70 pessoas responderam ao anúncio. Aí Zimbardo e sua equipe entrevistaram os potenciais participantes e administraram um extenso questionário sobre sua saúde física, psicológica, seu histórico familiar, suas atitudes e opiniões. E eles também buscaram os antecedentes criminais dessas 70 pessoas. Zimbardo e sua equipe queriam apenas pessoas que tinham a ficha limpa e que nunca tinham cometido crimes antes. E eles também não queriam nenhum participante que tivesse algum histórico de transtorno mental. Aí, após todas essas perguntas, eles selecionaram os 24 homens que julgavam ser os mais maduros, os mais estáveis e os menos envolvidos em comportamentos antissociais. Metade desses homens foi designada aleatoriamente para servir como prisioneiros no estudo, e a outra metade foi designada para servir como guardas prisionais. E é importante ressaltar que nenhum desses participantes tinham qualquer tendência óbvia para um comportamento antiético ou antissocial. E como eu disse antes, Zimbardo e sua equipe construíram uma prisão simulada no porão do prédio de psicologia da Universidade de Stanford, onde os prisioneiros viveriam as 2 semanas durante os estudos. E eles construíram algumas celas, cada uma delas contendo 3 camas. E o corredor fora das celas servia como pátio da prisão. E havia também um armário que era usado para colocar os prisioneiros em solitária. Câmeras de vídeo e microfones foram instalados por toda parte para gravar o comportamento de todos os envolvidos. Os estudantes que interpretaram o papel dos guardas receberam uniformes, cacetete e um apito. E eles também usavam óculos de sol espelhados para que os prisioneiros não pudessem ver seus olhos. E os guardas teriam sido instruídos a não prejudicar fisicamente os prisioneiros de forma alguma. Mas, em contrapartida, os guardas tiveram instruções de manterem a ordem dentro da prisão. But under no circumstances whatsoever are you to physically assault the prisoners in any way. Um assistente de pesquisa de graduação serviu como diretor do presídio, e o próprio Zimbardo era o superintendente penitenciário. Tudo isso para aumentar o realismo da experiência. Mas não ficou por aí não. Zimbardo também pediu ao Departamento de Polícia de Palo Alto, olha que doideira, pediu para o Departamento de Polícia que prendesse de fato os homens que foram designados para serem prisioneiros. Olha só, a polícia então foi até as casas dos estudantes que seriam prisioneiros, os algemou e levaram eles para a delegacia. E eles passaram um procedimento padrão de cadastro, como se fossem bandidos de verdade, incluindo a coleta de suas impressões digitais. Aí depois disso, os prisioneiros foram então vendados e levados para a prisão simulada. Quando chegaram na prisão, foram revistados, despidos e borrifados com spray inseticida. Em seguida, receberam uma bata com o número de identificação da prisão impresso na frente e no verso, para que eles pudessem usar e passassem a ser identificados por esses números. Os universitários que estavam no papel dos prisioneiros também receberam sandálias de borracha e uma meia de nylon, e eles foram ordenados a colocar a meia na cabeça para cobrir o cabelo. E finalmente, uma corrente foi parafusada ao redor do tornozelo direito de cada prisioneiro. O objetivo era fazer com que os universitários que estavam no papel dos prisioneiros se sentissem anônimos e humilhados, da mesma forma que prisioneiros de verdade se sentem. E os prisioneiros também eram obrigados a se referir um ao outro pelo número de identificação da prisão, e não pelo seu próprio nome. E os guardas iam se referir a eles da mesma forma. E os guardas faziam todo dia a contagem dos prisioneiros. E essa contagem foi modelada a partir da contagem que realmente acontece nos presídios. E durante essas contagens,
os prisioneiros seriam alinhados no corredor e teriam que recitar seus números de identificação da prisão. Essas contagens proporcionaram uma oportunidade para os guardas interagirem com os prisioneiros e reafirmarem a sua autoridade. E essas contagens aconteciam a qualquer momento, a qualquer hora. Elas aconteciam mesmo no meio da noite, enquanto os prisioneiros estavam dormindo. Durante o primeiro dia do estudo, não aconteceu muita coisa não. Os prisioneiros não pareciam levar o estudo muito a sério e até riram das tentativas dos guardas de fazer com que parecesse uma prisão de verdade. Mas isso mudou drasticamente no segundo dia. Mas antes de falar do que aconteceu no segundo dia, eu tenho que te lembrar de curtir o vídeo, né? Não custa nada e é uma forma de você mostrar para o algoritmo que o nosso conteúdo é sim relevante. Agora é claro, né? Se você já está inscrito e já ativou o sininho, valeu demais. Mas voltando ao experimento. No segundo dia, os prisioneiros decidiram encenar uma espécie de rebelião. Aí eles tiraram as meias de nylon das suas cabeças, eles arrancaram os números dos seus uniformes e empurraram suas camas contra as portas das celas para impedir que os guardas entrassem. E eles também começaram a xingar os guardas e passaram a se recusar a seguirem as ordens que eram dadas. E os guardas responderam borrifando o extintor de incêndio através das barras das celas para afastar os prisioneiros das portas. Depois, os guardas invadiram as celas, removeram as camas, tiraram a bata dos prisioneiros e colocaram os líderes da rebelião no armário que servia como a solitária da prisão. E em seguida, os guardas decidiram empregar táticas psicológicas num esforço para evitar revoltas semelhantes no futuro. E a primeira medida foi a de retirarem privilégios dos prisioneiros mais envolvidos na rebelião. Esses prisioneiros foram deixados nas suas celas, sem suas camas e sem suas calças. Por outro lado, os prisioneiros menos envolvidos receberam de volta suas roupas, suas camas e foram autorizados tanto a escovar os dentes quanto a tomar banho. E esses bons prisioneiros também receberam comida na presença dos maus prisioneiros, a quem foi temporariamente negada a possibilidade de comer. Bom, como você pode imaginar, depois dessa rebelião, as coisas pioraram significativamente. Os guardas tornaram-se mais rígidos e começaram a agir de maneira mais cruel e antiética. Por exemplo, os guardas forçariam os prisioneiros a urinar e defecar em um balde na cela, em vez de permitir que eles usassem o banheiro. E algumas vezes, eles até se recusavam a deixar os prisioneiros esvaziar esses baldes. E é claro que as celas começaram a feder. E como outra forma de punição, os guardas retiveram os cigarros de um detento que era um fumante inveterado. E um dos guardas passou a adotar uma espécie de imagem de cowboy e realmente parecia gostar do seu poder. Ele foi especialmente rígido no tratamento dos prisioneiros. E eles começaram a se referir a ele como John Wayne, o ator que estrelou como cowboy durão em vários filmes de faroeste. Antes do final do segundo dia, um dos prisioneiros sofreu o que parecia ser um colapso emocional. Ele ficou chorando incontrolavelmente e exibindo uma raiva extrema. Por fim, os pesquisadores decidiram que tinham que deixá-lo sair da experiência. Mas isso levou a algumas novas complicações. A saída desse prisioneiro gerou um rumor entre os guardas de que o prisioneiro tinha deixado a experiência, mas que ele voltaria com alguns dos seus amigos para libertar os outros prisioneiros. Embora isso tenha sido apenas uma simulação, como parte de um estudo científico, o próprio Dr. Zimbardo já estava totalmente investido no seu papel de superintendente penitenciário. E tanto ele quanto os guardas estavam muito preocupados com a possibilidade de uma tentativa de fuga. Assim, eles desmontaram a prisão que estava no porão e mudaram todos os prisioneiros para o 5º andar, para eles poderem passar a noite lá. Mas a tal tentativa de fuga nunca aconteceu. E o prisioneiro que foi libertado nunca voltou. E os guardas ficaram aborrecidos, porque todo o seu trabalho no desmantelamento da prisão do porão e em toda essa transferência de prisioneiros acabou sendo um trabalho que foi em vão. E a partir daí o tratamento que era dado aos prisioneiros só piorou. Os prisioneiros foram forçados a fazer flexões e saltos.
Eles até fizeram os prisioneiros limparem os vasos sanitários com as próprias mãos e os forçaram a simularem sodomia. Depois, outro prisioneiro, cujo número era 819, teve um colapso emocional. Ele disse que precisava consultar um médico e começou a chorar incontrolavelmente. E ao invés de sentir preocupação ou compaixão por esse jovem, um dos guardas alinhou os outros prisioneiros e ordenou que eles gritassem em coro e de forma repetida: "O prisioneiro 819 é um prisioneiro mau. Por causa do que o prisioneiro 819 fez, minha cela está uma bagunça." Finalmente, após apenas 6 dias, do que originalmente foi planejado como experimento de 14 dias, os pesquisadores decidiram cancelar o experimento. Mas não foi porque eles mesmos se deram conta de quão pouco ético o experimento tinha se tornado. Na verdade, tanto Zimbardo quanto seus colaboradores estavam totalmente absorvidos nos seus papéis de funcionários penitenciários e tinham perdido de vista o fato de que todos os prisioneiros eram estudantes universitários inocentes que tinham se voluntariado para participar de um estudo psicológico. E segundo o próprio Zimbardo, tem até um vídeo no TED em que o Zimbardo fala isso, a grande responsável pela interrupção do experimento teria sido uma recém-formada de Stanford chamada Christina Maschler, que indicou que o estudo tinha ficado completamente fora de controle. Ela tinha ido à prisão simulada para entrevistar alguns dos participantes e viu os prisioneiros marchando até o banheiro com as pernas acorrentadas e com sacos na cabeça. Aí é claro, né? Ela ficou muito chocada e disse ao Dr. Zimbardo: "É terrível o que você está fazendo com esses meninos." Bom, de alguma forma, o apelo dela abriu os olhos do Zimbardo para o que estava acontecendo e ele imediatamente parou o estudo. E em uma irônica reviravolta do destino, ele acabou se casando com ela. E esse é o famoso experimento da prisão de Stanford. Aliás, é um dos estudos mais famosos da história da psicologia. Apesar de todas as polêmicas envolvidas, o experimento saiu em todos os jornais do mundo. Isso acabou tornando o pesquisador Zimbardo muito famoso. E os resultados dessa pesquisa são estudados em todos os cursos de psicologia do mundo. Inclusive, as conclusões do experimento de Stanford já foram até usadas como atenuantes em julgamentos e até mesmo usadas para explicar os abusos que aconteceram na prisão de Abu Ghraib. Bom, mas quais os problemas éticos envolvendo esse experimento? E por que na década de 2010 esse experimento passou a sofrer tantas críticas? E se o motivo pelo qual os guardas e prisioneiros tenham ficado agressivos não tenha sido realmente apenas a desumanização dos prisioneiros e o desejo de poder dos guardas? Bom, para responder essas perguntas, a gente tem que voltar a falar disso tudo. Inicialmente, vamos falar dos problemas éticos envolvendo o experimento. Depois eu vou explicar por que a validade desse experimento tem sido tão criticada nos dias de hoje. Eu acho que todos nós podemos concordar que esse estudo teve vários problemas éticos. Qual que você acha que foi o pior desses problemas? Agora note que tem uma diferença em relação ao estudo de obediência de Milgram. Ao menos antes do experimento degringolar, os prisioneiros sabiam que algumas das suas liberdades civis seriam temporariamente removidas. E da mesma forma, os guardas compreenderam seu papel de guarda, e eles já sabiam que era uma simulação em que eles tinham que disciplinar prisioneiros que também eram estudantes. E todos concordaram em fazer a sua parte. Ninguém foi enganado nesse aspecto. Mas então qual que foi o grande problema ético do experimento? Bom, pessoalmente eu acho que houve 2 grandes descuidos éticos com a experiência da prisão de Stanford. Primeiro, os pesquisadores continuaram o estudo, mesmo depois que tenha ficado muito claro que os participantes estavam sofrendo. Ou seja, mesmo que eles não tenham antecipado todos os problemas e abusos que iam surgir, no momento que tinham prisioneiros, no caso, os estudantes, passando por uma dor emocional significativa e, por outro lado, guardas agindo de forma sádica, isso já tinha que ser suficiente para interromper o estudo. Ou seja, o fato de ter esclarecimento sobre o que é o estudo não implica que as pessoas podem sofrer lá dentro. Mas não, Zimbardo e seus colaboradores não interromperam o estudo. E olha só, eles não apenas observaram cuidadosamente todo o comportamento perturbador dos guardas, mas também procuraram ativamente maneiras de manter o experimento acontecendo.
Isso é uma clara violação do respeito às pessoas. Outro grande erro do experimento foi a decisão do Dr. Zimbardo de se envolver pessoalmente, servindo inclusive como superintendente penitenciário. No momento em que ele assumiu o papel de superintendente penitenciário, ele deixou de ser pesquisador. Ele passou a agir como um verdadeiro superintendente penitenciário. E aí, no momento que ele deixa de ser pesquisador e se torna um funcionário do presídio, ele passou a perder de vista os melhores interesses dos estudantes, da experiência. E aí violou o princípio da beneficência. E essa é uma lição importante para os cientistas terem em mente. De fato, às vezes, os interesses da experiência entram em conflito com os interesses dos sujeitos que estão participando como voluntários. E nesses tipos de casos, é importante ter um observador que é neutro, externo, cuja única preocupação é o bem-estar dos participantes. Mas os problemas não acabam aí não. Além dos problemas éticos, existem problemas metodológicos muito graves nesse experimento. O primeiro desses problemas está relacionado com o que a gente chama de crise de replicabilidade na psicologia. A crise de replicabilidade na psicologia é um problema que se refere à dificuldade de se replicar experimentos e estudos psicológicos que aconteceram antes. Muitos deles, experimentos que são clássicos na história da psicologia. E esse problema da replicabilidade levantou questões sobre a confiabilidade dos resultados de pesquisas em psicologia e sobre a validade de muitos dos conceitos que foram estabelecidos como verdadeiros ao longo das décadas. A crise de replicabilidade na psicologia surgiu em meados da década de 2010, quando pesquisadores começaram a descobrir que muitos estudos psicológicos anteriores não podiam ser replicados, ou seja, se repetissem a pesquisa, os novos resultados obtidos não eram consistentes com os resultados originais. E isso levou a um questionamento sobre a validade dos resultados das pesquisas em psicologia, em especial na psicologia social, o que por sua vez resultou em uma grande quantidade de discussões e mudanças no campo da pesquisa em psicologia. E o experimento da prisão de Stanford é um exemplo de um estudo que enfrentou críticas significativas devido a questões de replicabilidade. Apesar da popularidade do experimento, da sua importância cultural, muitos questionam a validade dos seus resultados, simplesmente pelos problemas envolvendo a replicabilidade do estudo. E essa dificuldade em replicar os resultados do experimento da prisão de Stanford aconteceu várias e várias vezes. Por exemplo, um estudo publicado em 2006 replicou o experimento da prisão de Stanford de Zimbardo, mas com algumas diferenças bem significativas. Nessa pesquisa, em vez de selecionar os participantes com base em suas características pessoais, eles usaram um processo de seleção totalmente aleatória para designar 15 homens ou como prisioneiros ou como guardas. No experimento original do Zimbardo, os participantes pareciam se conformar automaticamente aos papéis que lhe foram atribuídos, com os guardas se tornando cada vez mais autoritários e os prisioneiros cada vez mais submissos. Mas nesse estudo de 2006, os participantes não se conformaram automaticamente aos papéis atribuídos. E os resultados foram muito diferentes do experimento original do Zimbardo. Os participantes desse novo experimento foram colocados em uma prisão simulada por 8 dias. Os resultados mostraram que, em vez de se conformarem aos papéis, os prisioneiros começaram a se identificar uns com os outros e a resistir ativamente aos guardas. Os guardas, por sua vez, tiveram dificuldade em manter a ordem e a autoridade. Inclusive, alguns dos guardas até teriam se identificado com os prisioneiros e tinham ficado do lado deles. Esse estudo de 2006 foi muito importante por demonstrar que o comportamento humano não é necessariamente determinado pelo ambiente social, mas que também pode ser influenciado por fatores como identidade social e um propósito em comum. E isso destaca a importância de se questionar as suposições implícitas sobre o comportamento humano em estudos anteriores. Bom, outra tentativa de replicar os estudos aconteceu em 2007. Esse experimento, publicado em maio de 2007,
foi mais uma tentativa de replicar os resultados obtidos por Zimbardo em 1971. Nesse experimento, os autores investigaram se os alunos que se voluntariam seletivamente para um estudo da vida na prisão possuem predisposições associadas ao comportamento abusivo. E para descobrir isso, nesse novo estudo, um grupo de alunos foi recrutado usando um anúncio na internet que foi idêntico ao usado no experimento original. Por outro lado, as pessoas que foram escolhidas para o segundo grupo foram escolhidas de forma totalmente aleatórias, sem que elas tivessem realmente se voluntariado para o experimento envolvendo os estudos da vida na prisão. E olha que interessante, os voluntários para o estudo da prisão, ou seja, aqueles que desde o início sabiam que o estudo é sobre a vida na prisão, eles obtiveram pontuações muito mais altas em medidas relacionadas à agressividade, autoritarismo, narcisismo, domínio social e tiveram notas mais baixas em empatia e altruísmo. Os resultados do estudo mostraram que, diferentemente do que foi observado no experimento de Zimbardo, no grupo que foi escolhido aleatoriamente, os guardas não se tornaram mais agressivos ou mais autoritários do que os prisioneiros. Em vez disso, os participantes que desempenharam o papel de guardas exibiam comportamentos mais igualitários em relação aos prisioneiros. Os pesquisadores concluíram que essa autosseleção dos participantes, ou seja, os que selecionaram participar de um estudo na prisão, pode ter sido uma fonte de viés no experimento original do Zimbardo. Mas a replicabilidade é apenas um dos graves problemas envolvendo o estudo da prisão de Stanford. Tem mais coisa complicada lá. Em 2018, o escritor Ben Blum fez um artigo no site Medium que abalou bastante a popularidade do experimento. O nome do artigo poderia ser traduzido como A Vida Útil de uma Mentira. O mais famoso estudo de psicologia de todos os tempos foi uma farsa. Por que não podemos escapar do experimento da prisão de Stanford? No texto, são descritos vários problemas metodológicos do experimento. Por exemplo, o texto inclui transcrições de áudios do Zimbardo, onde ele simplesmente proíbe as pessoas de abandonarem o experimento. Ou seja, tiveram pessoas que pediram para sair e simplesmente não conseguiram. Que inclusive é uma dúvida que a gente sempre vai ter, né? Por que essas pessoas não simplesmente saíram? Porque não deixavam sair. Não foi à toa que os prisioneiros se rebelaram e quiseram fugir. Outro problema descrito é o fato de que os guardas eram o tempo todo instruídos para serem violentos. No artigo original, Zimbardo diz que os policiais ficaram violentos espontaneamente devido ao contexto da prisão. Mas isso é uma mentira. O termo técnico para isso é mentira. O artigo de Ben Blum contém transcrições de diálogos de Zimbardo, onde ele diz que os guardas precisam ser mais violentos. Inclusive, existe disponível uma gravação onde um dos guardas relata não ser capaz de ser violento. Aí Zimbardo o corrige e diz para ele ser. E o texto não nega que o experimento da prisão de Stanford tenha tido desdobramentos violentos. Assim como é inegável que o estudo foi antiético por ter feito seus participantes sofrerem. Mas a maldade dos guardas não surgiu de forma espontânea, como foi descrita pelo Zimbardo. Na verdade, ele forçou ao máximo para que a violência surgisse no seu experimento para ele provar seu ponto. E a ideia original do Zimbardo era provar a ideia de que o ambiente tornaria os guardas violentos. E isso não aconteceu. Ao menos não aconteceu de forma espontânea. Foi o Zimbardo que ficou botando pilha para eles ficarem violentos. E em 2019, um ano depois do lançamento do texto no Medium, um artigo publicado pela revista American Psychologist, chamado Debunking the Stanford Prison Experiment, que numa tradução direta chamaria Desmascarando o Experimento da Prisão de Stanford. Nesse artigo é descrito de forma bem minuciosa todos esses problemas envolvendo o experimento de Stanford. Aí, considerando todas essas questões, vieses metodológicos, questões envolvendo comportamento antiético, a gente pode concluir que se tem algo que foi provado no experimento da prisão de Stanford, foi que a obediência à autoridade, no caso o Zimbardo, é capaz de aliciar o pior das pessoas. Que foi o que foi mostrado no experimento de Milgram, mas sem ninguém realmente ter sido torturado, né? Mas a gente não tem evidência nenhuma da hipótese central do Zimbardo, a ideia de que o contexto seria capaz de naturalmente aliciar o pior que existe nas pessoas.
Bom, no experimento de hoje nós mergulhamos na complexidade dos dilemas éticos metodológicos que surgiram no experimento da prisão de Stanford. O que você acha do experimento? Já conhecia esses problemas? Deixe seu comentário. Se quiser sugerir algum experimento para ser analisado no canal, é no campo dos comentários que você também vai dar a sua sugestão. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador, né? Só clicar no link da descrição, participar da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no grupo secreto de apoiadores do Telegram. Até a próxima.